Vamos lá, diz assim a palavra de Deus. Às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: Eli, Eli, lama sabachthani. E essas palavras querem dizer: Deus meu, por que me abandonaste? Agora a igreja que vai ler, o pastor vai ouvir e a igreja vai ler. Vamos lá, 1, 2, 3. Senhor Deus, essa palavra é tua, Senhor, ela é poderosa, e ela por si só já fala no nosso coração. Mas Senhor, o Senhor me deu inspiração, o teu Espírito me inspirou, e nós estudamos essa palavra, debruçamos sobre essa palavra, consultamos, Senhor, e preparamos um sermão para a igreja, Senhor, preparamos uma palavra, uma ministração para o teu povo, e queremos te pedir, Senhor, nesta noite, me usa como porta-voz do teu Espírito, para alcançar a tua igreja nesta noite, Senhor. Senhor, que a tua igreja possa ser tratada pelo Senhor, e que nessa noite, Senhor, nós saiamos aqui transformados pelo poder que há na tua palavra. Agora, Senhor, eu quero te pedir, queria que você colocasse a mão assim na cabeça, ó. Eu queria pedir, Senhor, pela nossa mente também. A nossa mente desvia tão fácil. A gente vai lá fora, Senhor, pensando nos problemas, nas dificuldades, pensando nas lutas que temos enfrentado, naquela peleja que deixamos lá fora. Senhor, mas nós viemos aqui te adorar, e nós não queremos que nada seja empecilho para isso. Então, Senhor, em nome de Jesus, bota a nossa mente cativa aqui na tua palavra, e que possamos nessa noite receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós neste lugar. E quando sairmos aqui, Senhor, possamos sair com as nossas pendengas lá fora resolvidas, porque Tu és o Deus que tudo pode, Tu és o Deus que nós cremos, e nós confiamos que o Senhor pode fazer, e aplaudimos o Teu nome nesta noite, e oramos em nome de Jesus. Queridos, eu lembro que ontem à tarde, eu vi o Valtinho. Você lembra, Valtinho, qual foi a primeira palavra que eu falei com você quando eu te vi? Qual foi? Me abandona não. É um chavão do pastor. Quem é que nunca recebeu, Edmilson? Me abandonou por quê? Pastor, mas eu acabei de te ver, acabei de falar com... Me abandonou por quê? É um chavão do... Eu acho que todo aqui que já vieram mais de uma vez na igreja já ouviu do pastor: me abandonou por quê? E essa palavra, ela é muito importante, amados, porque a gente não gosta de ser abandonado. Eu sou muito emotivo, eu não gosto de ser abandonado. Eu não gosto de ser abandonado, eu não quero ser abandonado de jeito nenhum. Talvez essa carência venha do fato de eu ser o quarto de 9 irmãos. E aí, o que acontecia com nós? Lá em casa, mamãe chegou a ter 2 filhos que, por exemplo, o Edilson e a Eliane, os 2 mais novos que eu. Eles chegam a ficar 10 dias com a mesma idade. Um pega o outro. Um pega o outro. Então, a gente era carente, porque não dava nem tempo para mamar direito. Mamou 3 meses, descobriu que estava grávida, tinha que tirar o peito. Aí a gente fica meio carente. Eu não quero ser abandonado. Tenho medo de ser abandonado. Por isso que eu falo com você todo dia: me abandonou por quê? Não me abandona. Me abandonou porque não me abandona. Não. Porque abandono, gente, é coisa muito ruim. Quem se lembra daquela pessoa que amanheceu cedo, estava passando no meio do lixo, chegou lá, tinha um saquinho mexendo lá, a pessoa rasgou aquele saquinho, o que tinha dentro do saquinho, vocês lembram? Uma criança, um bebê recém-nascido. Nem sei como é que está aquela criança, a gente nunca mais ouviu falar como é que está aquela criança. A gente vê filhos abandonando os pais na melhor idade. Os filhos estão cansados, aqueles que lhe deram a vida, aqueles que lhe deram sustento, aqueles que lhe apoiaram, aqueles que lhe sustentaram, aqueles que lhe ensinaram tudo, que deram estudos, educação. Agora chega na idade e os filhos não podem cuidar dele, aí pega e abandona eles no asilo. No asilo. Abandono é coisa muito ruim. Ninguém merece ser abandonado.
Na verdade, nem animal merece ser abandonado, gente. Se você abandonar um animal, é crime. Você sabia que abandonar um animal é crime? Porque tem abrigo, tem lugar que você pode deixar ele lá. Então, até abandonar um animal é crime. Então, queridos, por isso que a gente se ofende com abandono. Por isso que abandono não é legal. E se você for buscar no dicionário o sentido da palavra abandono, né, vai dizer que abandono é deixar a própria sorte, é desamparar, é o ato de deixar só, ao desamparo. Então, por isso é que eu não gosto do abandono, por isso é que o abandono machuca. E não é só eu que não gosto do abandono, não. Hoje nós lemos um texto, um verso só. E Jesus, ele, no seu momento de cruz, no seu momento crucial, Jesus no seu momento final de vida aqui na terra, Jesus faz a mesma pergunta que eu fiz para o Valtinho, a mesma pergunta que eu faço para você, Jesus fez para Deus Pai. Jesus disse, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me abandonou? Me abandonou por quê? Meu Deus, por que me abandonou? Me abandonou por quê? Amado, Jesus na cruz, Jesus no sacrifício, Jesus naquele momento crucial da sua vida, e naquele momento maravilhoso na nossa vida, que era o momento que Ele estava nos libertando dos nossos pecados, Jesus grita para Deus, seu Pai, dizendo, me abandonou por quê? Por quê você me abandonou? Amado, o sentimento que Jesus tem ali na cruz, naquele instante, era o sentimento de que seu Pai tinha virado para Ele as costas. O sentimento que Jesus tem ali é o sentimento como se Ele estivesse agora sozinho, como se seu Pai não tivesse mais com Ele, tivesse desamparado a Ele. E não é em vão, não é à toa que Jesus então grita, por que me abandonou? Me abandonou por quê? Me abandona não, faz isso comigo não. Sabe por quê, amados? Quando Deus Pai olha para aquela cruz, olha para o seu filho estendido ali, o seu Pai não estava enxergando o seu filho, o seu Pai não estava enxergando aquele que Ele dera, aquele que Ele enviara para vir aqui nessa terra e morrer pelos nossos pecados. Quando Deus Pai olha para a cruz, Ele estende ali, Ele enxerga ali, Ele vê ali uma montanha de pecados. Uma montanha de pecados. Quando Ele olha para aquela cruz, Ele não consegue enxergar Jesus, porque Jesus ali estava coberto de pecado. Jesus estava ali sendo o pecado personalizado. Sabe por quê? Olha bem, os pecados do Eliel, do pastor Eliel, estava aqui sobre os ombros de Jesus. Os pecados do pastor Eliel não são poucos, são muitos. E os pecados que eu cometi ontem, os pecados que eu cometo hoje, os pecados que eu cometerei amanhã, estavam sobre os ombros de Jesus. Talvez só o pecado do pastor Eliel já fosse suficiente para cobrir Jesus. Mas eu queria que você entendesse que Deus Pai não vê Jesus porque o seu pecado, Júlia, porque o seu pecado, Iris, porque o seu pecado, Pedro, porque o seu pecado, Carol, o seu pecado, Volte, o da Rebeca, o da Pastor, o da Wendy, o da Edmilson, o da Lili, o da Anne, e todos nós estava colocados sobre os ombros de Jesus. Ali estava o pecado estava estampado, o pecado estava estendido, o pecado estava amontoado em cima do Filho de Deus. E é só por esse motivo que Deus Pai, quando olha para Deus Filho, Ele não reconhece ali o seu Filho, mas Ele vê em cima dele, Ele vê sobre o seu Filho o meu e o seu pecado. E o pecado da humanidade toda estava colocado sobre Jesus. Estava sobre os ombros de Jesus o meu pecado. Jesus, naquela hora, Ele era o cordeiro substituto.
palavra de Deus diz que quando Jesus aparece, João vê Jesus vindo para ele e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amado, o cordeiro substituto, como é que se fazia com o cordeiro substituto? O sacerdote pegava o cordeiro, confessava o pecado e passava o pecado por cordeiro, imolava o cordeiro era morto. Assim era o pecado sobre o cordeiro substituto. Jesus Cristo foi o meu substituto. Jesus Cristo foi o seu substituto. O pecado que cabia a nós, o pecado que era nosso, Ele levou sobre si. As enfermidades que era nossa, Ele levou sobre si. As maldições que era nossa, Ele levou sobre si. Portanto, não era sem motivo que Deus olha para Jesus e o abandona. E não era sem motivo que Jesus olhava para Deus e disse para ele: me abandonou por quê? Por que me abandonou? Por que me abandonou? Segunda coisa, amados, que eu vejo, que aquelas palavras de Jesus representaram não só para Deus Pai, mas aquelas palavras de Jesus, me abandonou por quê? Também poderia ser estendida aos seus 12 discípulos. Também poderia ser estendida ao colégio episcopal lá de Jesus, os discípulos de Jesus, aquelas pessoas que andaram ao lado de Jesus. Jesus estava dizendo para eles também: me abandonou por quê? Por que me abandonou? Sabe por quê? Porque Pedro tinha traído. Pedro traiu Jesus por 30 moedas. Foi Pedro? Não. Judas traiu Jesus por 30 moedas. Pedro negou, Judas traiu. Você viu falar de algum discípulo que estava ao pé da cruz? Só tinha um. Só um discípulo amado que estava ao pé da cruz, perto da mãe de Jesus. Só João estava ao pé da cruz, perto da mãe de Jesus. E Jesus disse para ele: cuida dessa mulher aí. Mas todos os outros negaram, todos os outros saíram, todos os outros abandonaram. E a palavra de Jesus naquele momento, naquela hora, não era só para Deus Pai, não. Era para os discípulos, para os 12 discípulos daquele tempo. Me abandonou por quê? Os discípulos amados, eles entenderam a mensagem, seguiram Jesus, mas de repente eles não perceberam que a missão era tão árdua, não percebeu que o negócio era tão severo, não percebeu que Jesus não estava querendo usurpar um trono terreno. E quando Jesus dizia: o meu reino não é deste mundo, talvez eles não tivessem entendido. Talvez eles estivessem pensando que ia seguir alguém que ia herdar o trono terreno. Mas Jesus está dizendo que o reino dele não é deste mundo. Os discípulos traíram porque não entenderam a mensagem, abandonaram porque na hora que o bicho pega, muitos abandonam. E não é sem motivo que Jesus diz: me abandonou. Por quê? Por que me abandonou? Judas traiu, Pedro negou, 9 deles abandonaram. O texto que nós lemos para a introdução do culto, lá em Isaías 53, vai dizer que ele era alguém para quem nós nem olhávamos. Diz que todos o abandonaram, todos o traíram, todos o rejeitaram. Mas ele, para cumprir o plano de Deus, por amor a nós, se estendeu naquela cruz, derramou o seu sangue, pagou o preço do nosso pecado e nos resgatou para ele. Então, não foi sem motivo que Jesus bradou: me abandonou por quê? Porque Deus Pai havia abandonado por causa do pecado que estava nele. Os discípulos dele haviam abandonado
porque não entenderam direito a mensagem. Mas o grito de Jesus: me abandonou por quê? Não ficou só para Deus, só para os 12, mas ele chega também aos nossos dias hoje. O brado de Jesus ainda hoje é o mesmo. O grito de Jesus ainda hoje é o mesmo: me abandonou por quê? Me abandonou por quê? E eu fiz uma consulta, amados. Eu fiz uma consulta para os nossos dias, para saber por que nós abandonamos o Senhor. Eu fiz uma consulta para saber quais são as causas que mais levam os discípulos de Jesus a negarem a sua fé. Eu fiz uma pesquisa, amados, para entender por que nós abandonamos. Agostinho, você está pronto, Agostinho? Vem para cá, daqui a pouco eu vou te pedir para você louvar. E sabe por que nós abandonamos? Primeiro, os discípulos de Jesus deixam Jesus hoje por falta de fé. Porque a fé que conquistamos, a fé que recebemos, não é a fé salvadora. A fé que nós buscamos em Deus é a fé conquistadora, é a fé da conquista. Eu vou ter, eu vou buscar, eu vou ganhar, eu vou receber. Nós nunca vivemos num tempo tão egocentrista nas igrejas de Cristo como o tempo atual. Nós viemos buscar e viemos buscar. A gente pede e esquece de agradecer. A gente está adorando ao Senhor pelo que Ele dá e não pelo que Ele é. A fé salvadora é movida em nós e é colocada em nós pelo Espírito Santo de Deus. E a fé salvadora não me deixa afastar, não me deixa abandonar Jesus por nada, nem por ninguém. Eu fui salvo pela cruz, eu fui salvo por Jesus, e eu não posso abandoná-lo. As pessoas têm abandonado Jesus nos nossos dias. Os nossos discípulos, nós, sabe por quê, amados? Eu e você somos discípulos do Senhor. Todo mundo que passou pela cerimônia do batismo foi empossado um discípulo do Senhor. Discípulo é aluno, um aluno do mestre. Você aprende com o seu discipulador, aprende com o seu pastor, aprende com o seu líder, aprende com Jesus, e você cresce. Mas a segunda causa, a quinta causa então, é a falta de fé, não é a fé salvadora. As pessoas vão atrás de Jesus por aquilo que Ele dá, e aí quando você vai e você não recebe o que você quer, e você acha que deveria receber, aí a pessoa se afasta do Evangelho de Cristo Jesus. As pessoas se afastam, em quarto lugar, por decepção. Por decepção. Coloca expectativas grandiosas em cima de pessoas. Coloca expectativa em cima de pessoas. E eu costumo dizer para você o seguinte, amado: se eu não errei com você um dia, eu ainda vou errar, porque eu sou humano e eu erro, eu peco. E se você não errou comigo um dia, e a gente andar junto, você vai errar, porque você é humano e você erra, e todo mundo erra. Mas a gente não pode fugir de Deus, separar de Deus, abandonar a Deus por decepção com pessoas. Quem te comprou, quem te salvou, quem te conquistou, quem pagou o preço por você naquela cruz, não foi o pastor Eliel, foi Jesus. Foi Jesus. Terceiro motivo que leva as pessoas a se afastar de Jesus: saudosismo. Tem gente que está aqui, mano, e a nossa igreja vai crescendo e cada dia mais, graças a Deus. Mas a pessoa está cantando aí: igreja pequena, onde Deus falava.
Porque está com saudade do tempo que viveu lá atrás com Jesus. Está com saudade do tempo da conversão, do tempo que foi útil na obra do Senhor. Amados, mas você pode ser útil hoje. Na casa do Senhor tem trabalho para você hoje. No projeto Obedecer, nós somos uma igreja na cela. E uma igreja na cela tem trabalho para todo mundo. Todo mundo trabalha, todo mundo é ativo. Não podemos ter saudade do tempo promissor de ontem. Não podemos ficar parados, porque ontem fomos muito abençoados. Tem pessoas que estão paradas no tempo, porque no passado perdeu o marido, perdeu a esposa, perdeu o filho, e aí encostou na tristeza, encostou na depressão, está vivendo uma vida depressiva, porque está com saudade do tempo passado. Deixa eu falar um negócio para você. Deus tem coisas grandiosas para fazer na tua vida. O melhor de Deus na tua vida, nessa situação, está para acontecer. Não precisa ter saudade do passado, porque coisas novas Deus tem para fazer, e Ele vai fazer. Você não precisa ter saudade do que Deus fez ontem, porque o meu Deus, Ele fez ontem, Ele faz hoje e Ele fará amanhã. Ele fez, Ele faz e Ele fará. A segunda coisa que afasta as pessoas da igreja, os discípulos de Jesus da igreja, é a cegueira espiritual. Deixam de olhar para o autor e consumador da fé. Deixa de olhar para Jesus. Deixa de olhar para Jesus, olha para as circunstâncias. Você lembra Pedro? Pastor pregando aqui sobre Pedro. Aqui eu não falei isso não. Eu até vou pregar essa mensagem aqui esses dias ainda, tá? Então não vou falar já que eu vou pregar esses dias ainda. Aquela que eu preguei lá no Radical lá, né? Quem não sai do barco não tem história para contar. Eu contei ela aqui, mas tinha 30 pessoas na igreja, que foi no dia do casamento da Frozinha. Repente domingo que vem eu volto com ela. Pedro, quando tira os olhos de Jesus, ele afunda. Quando tira os olhos de Jesus, ele começa a afundar, porque ele tirou os olhos do mestre. Cegueira espiritual. Cegueira espiritual, não consegue contemplar as maravilhas de Deus. O cego espiritual, ele se torna míope. Ele não consegue ver o que Jesus fez ontem. E o que Jesus fez ontem já é a garantia que ele vai fazer hoje. O que Jesus fez ontem é a garantia que ele operou no passado, opera no presente e vai operar no futuro. Pessoas com cegueira espiritual se afastam de Deus, perde a visão, perde o risco, anda fora do centro da vontade de Deus, abandona a igreja. E você não pode viver assim. Nós não podemos viver assim, porque nós fomos curados de toda cegueira. Jesus curou algumas cegueiras físicas, mas curou milhares de cegueira espiritual, inclusive a nossa. Primeiro motivo das pessoas saírem da igreja, pasmem você, é dar ouvido a pessoas negativas. É dar ouvido àquelas pessoas que não estão no foco. É sentar perto daquelas pessoas que não têm uma comunhão com Deus. É se aproximar das pessoas que não têm uma comunhão com Deus. Dar ouvidos a pessoas negativas. Dar ouvido a pessoas negativas. Tem pessoas que são negativas ao extremo. Tem pessoas que quando você chega perto dela, parece que ela tem 2 urubu em cada ombro. E quando ela conversa contigo, parece que ela colocou um no teu ombro. E aí quando ela saiu, você ficou com aquela nhaca na tua carcaça, porque você parou para ouvir. Amados, a palavra de Deus diz que Jesus chega na casa de Jairo. E quando Jesus chega na casa de Jairo, está lá um povo chorando. E o povo diz para ele: manda o mestre embora, não incomoda mais o mestre não, porque a menina já morreu, agora não tem jeito. E Jesus diz para ele: não ouve isso, crê somente. Não ouve isso, crê somente. Amados, você precisa estar do lado de pessoas que têm a visão de Deus. Você precisa estar do lado de pessoas que olham o horizonte e olham o copo e não vê o copo meio vazio, vê o copo meio cheio. Porque quando você pega um pessimista, ele diz: como é que está esse copo? Aí ele vai dizer: está meio vazio. Mas se você olha uma pessoa otimista, ela vai dizer: esse copo está meio cheio. Esse copo está mais cheio do que vazio. Você precisa estar perto de pessoas que vai levar você a sonhar,
que vai levar você para frente, que vai projetar você. Você não pode estar perto de assassino de sonho. Pessoas que assassinam projetos, assassinam sonhos, elas também são as causas número 1 das pessoas se afastarem de Jesus. Senhor, leva a gente em paz para os nossos lares, guardados e protegidos pelo Senhor. E que a graça salvadora de Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e que as eternas consolações do Santo Espírito de Deus esteja sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa e sobre todo o Israel de Deus espalhado pela face da terra, não só hoje, mas pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez.